Boa tarde a todos. Então a gente vai seguir aqui esse roteiro para dar aula prática, para a gente discutir essas regiões e também, ao mesmo tempo, nós vamos discutindo sobre o desenho corporal. Para iniciar, lembra que eu coloquei lá na apresentação teórica, a gente estava falando das regiões do corpo. Eu fiz desenhos do esqueleto axial, do esqueleto apendicular, apesar do apendicular não ser o foco aqui na Anato 2, né? Vocês viram a descrição de ossos, músculos na Anato 1. Então aqui a gente vai dar uma ênfase muito grande em tronco. E o tronco, né, ele está nesse esqueleto axial. Lembra que é o eixo, né, desse corpo. Então nós temos aí um tórax, que é uma cavidade que recebe né, os órgãos do sistema respiratório. A bomba cardíaca também está protegida aí por um conjunto de costelas. O externo, que é o assoalho dessa cavidade. Conectando o externo com as costelas, nós temos cartilagens. E no teto dessa cavidade, a coluna vertebral, com aquele arranjo maravilhoso de articulações, os discos, né, intervertebrais e a musculatura epaxial e hipoaxial. Então, elas vão sustentar, né, aquela pilha de ossos que compõe a coluna vertebral, né? E esse arranjo da coluna é de propósito, que é para que o animal tenha uma movimentação desse corpo inteiro, né? E ao mesmo tempo proteger o sistema nervoso central. Então a medula espinal está bem protegida por essa coluna. E é claro que para movimentar a gente vai ter que precisar de vários, né, músculos. Então eles vão fazendo essa função de extensão e de flexão desse corpo, tá? Então a musculatura extensora, foi o que eu disse na aula teórica, né? Ela puxa essa coluna. Então quando ele quer fazer esticar o seu corpo, a musculatura que está acima da coluna vertebral, né? Ela traciona a musculatura para levantar o eixo do corpo. E a flexão, né, é o oposto. São músculos que são geralmente na região ventral do corpo, ou ventral à coluna vertebral, né, que vão estar aí se associando como se fossem trilhos anatômicos. Então esses músculos, eles estão se comunicando para fazer uma movimentação adequada desse corpo. Um arranjo maravilhoso, né? E aí os órgãos precisam estar protegidos e o gradil de costelas cumpre muito bem essa função. Além do mais, aquele arranjo da costela, né, que com os músculos entre nessas costelas, o intercostal externo, intercostal interno, eles vão auxiliando aí aquele processo de expansão de tórax, no processo de expansão e retração, processo de expiração e de inspiração, que é para expulsão desse ar e recepção de um novo ar para entrar na víscera ali, no órgão, né, no pulmão, que é para ter troca gasosa. É um arranjo muito interessante que essa musculatura faz para promover essa pressão negativa e facilitar essa entrada de ar dentro do sistema respiratório. O diafragma também tem essa função, mas a gente vai ver isso depois em sistema respiratório. Hoje nós estamos tendo uma noção geral desse corpo. Então aí eu falei do tórax, né? A gente tem depois o abdômen ou abdômen, né? Tanto tá certo as duas formas de escrita.
e a pelve, né? Então, a região do abdômen, onde está ali a maioria das vísceras do animal, ela é revestida pela serosa chamada peritônio. E a pelve também é revestida internamente, né, pelo peritônio. Então, os órgãos geniturinários, eles estão mais localizados na pelve. Claro que também invade a cavidade abdominal, mas a maior parte dos órgãos são concentrados ali na pelve e na região de períneo, dependendo da espécie, né, igual o pênis, vai estar na região inguinal. Isso aí a gente vai ver depois do sistema reprodutor, mas pensando em cavidade, né, boa parte vai estar dentro da pelve aqui, né? O que é a pelve? É aquele espaço que é formado pelo cíngulo pélvico. Esse cíngulo ou cinturão, que é a mesma coisa, é o arranjo de ilho, de isquio, de pubis, né, que forma esse quadril, além da coluna vertebral ali, especificamente com o osso sacro, né, aquela fusão de vários ossos forma o sacro, e também parte de cóccix. Vai fechar essa cintura pélvica, e presa nessa cintura pélvica eu vou ter os ossos, eu vou ter ali fêmur, né, que vai estar articulando ali no acetábulo, na cabeça do fêmur, para fazer a conexão com o membro pélvico. Já tórax, né, essa conexão, na maioria dos animais aqui domésticos que nós estudamos, ela é feita por via muscular, né, a gente não tem uma articulação aí. A gente tem, os gatos têm, né, a clavícula, os outros animais que nós estudamos de animais domésticos não tem. Então é só um arranjo muscular mesmo que prende o ombro, né, a região de ombro ali que é formado como base óssea a escápula, né, ela está presa ao cinturão torácico por musculatura. Um arranjo bem interessante, né? Então, ao mesmo tempo, eu quero que vocês já imaginem como que vão confluir vasos sanguíneos e o sistema nervoso periférico, nesses nervos, como que eles vão para a parte dos apêndices, tanto tórax como o apêndice torácico, que é membro torácico, como para apêndice pélvico com o membro pélvico. Então a gente tem um arranjo, né, dessas estruturas para seguir, né, nessa região. Pessoal, é muito importante que vocês já visualizem que percurso de vaso sanguíneo, de nervo, né, vaso linfático, eles costumam estar juntos. Nós chamamos isso de feixe vasculo nervoso, tá? Então é muito importante ter essa noção, porque elas são almofadadas por gordura. O tecido adipócito, né, ele fica ali almofadando. O que eu quero dizer almofadar? De almofada mesmo, de proteção. Então, se tem um impacto, né, esse tecido, o adiposo, o conjuntivo, com seus fibroblastos, né, aquelas células maravilhosas, as fibras reticulares, vocês vão ver lá com a Gerdine, né, ela tem uma função de manter uma teia, né, e dentro dessa teia a gente tem passando ali essas tubulações de circulatório, de linfático, a gente vai ter nervo correndo junto, né, eles correm juntos por facilidade nessa arquitetura, né, que eu tô falando para vocês, de conjuntivo e de tecido adiposo. É muito importante isso na hora da cirurgia, por exemplo, porque vocês vão ter que dissecar determinadas estruturas para fazer uma incisão corte. Então, se você vai fazer uma amputação de membro, né, lá o professor da cirurgia vai explicar para vocês como que é feito. Então, você vai ter que
fazer uma sutura nos principais vasos sanguíneos, senão vai ter uma hemorragia, né? Então você vai ter que respeitar esses espaços e ao mesmo tempo tem que saber onde eles estão passando para fazer o seu procedimento, tá? Ou que seja um cateterismo, ou que seja, você vai passar uma sonda, enfim, o procedimento que você vai fazer, você vai ter que respeitar a passagem desses vasos, né? E desses nervos, certo? Então a gente viu aqui o tronco, ele é um cilindro. Vamos ser bem simplórios aqui no nosso raciocínio. Ele é um cilindro que ele vai ter os apêndices, né? Ou seja, as patinhas, para esse animal se locomover, né? Como nós estamos falando em animais quadrúpedes, aqui no caso da maioria dos mamíferos, né, que a gente está estudando, eles são quadrúpedes, então 2 membros torácicos, 2 membros pélvicos. Se eu estiver falando de animal bipedal, como os humanos, né, os macacos, as aves, então eles vão apoiar o seu tronco, né, nos membros pélvicos, membros posteriores, né, para fazer a sua locomoção, tá? As aves, já puxando aqui um gancho, o membro torácico já tem um arranjo diferente, né, que a ideia são animais planadores ou animais que voam, então eles precisaram desenvolver um sistema com penas, né? Então a sua pele foi desenvolvida para desenvolver o folículo piloso, né? Penoso, desculpa, de pena, né? E os outros animais aí já desenvolvem o folículo piloso, que é o pelo, é o que nós temos, é que a maioria dos animais, né, que a gente estuda. Então as aves se especializaram aí na formação da pena, certo? Então o membro torácico, ele tem esse arranjo específico. Se a gente já for trabalhar com peixes, ele já tem, né, a necessidade de se locomover na água, então aí desenvolver as nadadeiras. E assim vai, né? Cada animal, dependendo do local aonde ele vive, onde ele se alimenta, aonde ele se reproduz, né? O corpo físico dele se adequa àquela região, tá? Então, por exemplo, os macacos, né? Com desenvolvimento aqui, ó, do polegar opositor, né? Foi igual nós aqui, a gente já tem muito mais movimentos nas mãos por causa do polegar. Então fazer na natureza, né, esse movimento de joinha aqui foi uma revolução, né? Você vê que interessante, né? E nós temos aqui ao mesmo tempo, né, os equinos que pisam, né, todo o seu corpo, imagina a estrutura, né, 700 quilos ali, a 1 tonelada, depende do animal que a gente está trabalhando, apoiado só no 3º dígito, né? Uma loucura, né? Os cachorros também, né? Os gatos felídeos aí e caninos pisando só com os seus dígitos também, aquela almofada maravilhosa ali para absorver o impacto na hora do salto desses animais, né? Então é muito bacana, a gente teria aqui a aula inteira para discutir só sobre esses arranjos de apêndices, né? Nos animais. Mas o foco nosso hoje aqui é conhecer essa anatomia regional, né? Essa anatomia externa dos animais, focando no exame clínico. Então eu viajei um pouco aí na história, como que é o corpo desses animais, porque a veterinária é muito ampla, inclusive vocês podem até atender, não é? Igual aves no consultório, pode aparecer répteis, então a gente tem os animais exóticos, por isso que é bom a gente ter esse olhar para o arranjo corporal, né? A ideia básica é sempre a mesma, é um corpo que precisa se movimentar na natureza, então esses apêndices eles vão se organizando para que isso ocorra
com segurança, né? E esse animal consiga sobreviver na natureza. A Omna, ela é um glossário. Os seus termos para nos auxiliar na descrição das regiões e assim a gente poder se comunicar no hospital, no laboratório, em algum congresso, né? Nos livros. Então a gente precisa ter uma linguagem padrão, né? E isso que o conhecimento técnico nos dá, né? Nós estamos aqui nessa intenção, né? De fazer com que vocês compreendam essas palavras e elas façam parte da vida de vocês. Então, na anatomia 1, vocês estudaram o crânio, por exemplo, e os ossos do crânio vão dar os nomes das regiões do crânio. Vocês já viram isso, né? Vocês fizeram os exercícios também, lá que eu passei, tá na descrição. E aí ele vai trabalhando essa região, né? A da testa, né? Região frontal. Então a gente tem aqui, né, nesse animal. Deixa eu pegar aqui uma das atividades que vocês fizeram. Então tá aqui, né? A região frontal, onde nós temos os seios frontais, seios paranasais frontais. Nós vamos discutir isso em sistema respiratório, né? A parte de osso nasal, osso occipital, osso parietal, né? Então, esses ossos vão fechando aqui a caixa craniana, né? E por isso mantém os órgãos dentro dessa cabeça, além de deixar essa cabeça mais leve. Então, o arranjo de espaços dentro do crânio é justamente uma das principais funções da leveza para esse esqueleto, porque senão ia ficar muito complicado para a coluna segurar todo esse peso, né? Aí esses espaços eles são fantásticos, né, para isso, mas também, né, aquecimento e resfriamento de ar, como no caso dos seios paranasais, que eu citei um deles agora há pouco. Passagem também para os outros sistemas. Quero que vocês associem já com a embriologia, que quando a gente tem as formações dos tubos, né, o tubo respiratório, o tubo digestório, o próprio tubo neural, né, que corre, né, eles estão dentro desse cilindro desse corpo, né? Então a entrada aqui vai ser igual a cavidade oral, né? Ela inicia aqui nos arcos faríngeos. Vocês vão estudar isso lá com a professora de embriologia. Então ele entra, né, pela região aqui da cabeça. Então a cabeça ela tem uma estrutura óssea chamada crânio e também tem o espaço de face. Então a face é o revestimento dessa cabeça, um arranjo muscular, um arranjo de pele, de mucosa, né, para fazer com que a gente tenha movimento nesses espaços ósseos, como no caso da abertura de boca, né? Então a gente tem um arranjo aí de músculos, né? Músculo masseter, músculo digástrico, né? O próprio bucinador, o orbicular, né, da boca. Então tá promovendo o abrir e o fechar dessa boca. Nós temos aí o nariz também que se movimenta, o próprio olho, né? Que interessante, né? Que a pálpebra maravilhosa para abrir e fechar e proteger, né, o globo ocular dentro da órbita. Então, são arranjos que nós temos para facilitar, né, vamos dizer assim, as funcionalidades de cada órgão. Então, os espaços dentro do crânio que protegem o sistema nervoso, nós chamamos de neurocrânio, onde está o cérebro, por exemplo, na caixa craniana. E dentro
dessa cabeça, né, nós temos o esplancnocrânio. Esplancno vem de órgãos. Então são os espaços de nariz internos, né, os espaços da cavidade oral, da faringe, né, então coanas ali, final do nariz. Então, esses espaços é o espaço que nós chamamos de esplancnocrânio. Quando lá naquela lista da cabeça, nós temos as regiões da face, eu já falei, né, região nasal, oral, labial. Nesse momento, eu quero que vocês imaginem, para isso eu vou pegar esse suíno, vou tirar minha webcam para vocês enxergarem melhor dele. Nós vamos traçar linhas imaginárias. Então a gente tem aqui a região de nariz, que vai da narina até o olho, são linhas imaginárias, tá? Nós vamos ter uma região da maxila. O que é a maxila? O osso maxilar, então vai estar sobre o osso maxilar. Vai ter aqui a região de arco zigomático, né? Nós vamos ter a região da mandíbula, né? Que é essa região do osso aqui, né? A gente tem um corpo da mandíbula, um ângulo da mandíbula, ó, aí dá pra ver aqui. Ele vai fechar, ele vai se articular, melhor dizendo, com a região temporal, né? Por isso que aqui essa região chama articulação temporomandibular. É uma região importantíssima, né? Porque neste local aqui, né, na base aqui da orelha externa, a gente vai ter passagem dos nervos facial, do trigêmeo, né? A glândula parótida tá aí também, a gente tem parte da glândula parótida aqui, ela desce, né, pelo ângulo da mandíbula. E aí nós temos uma outra região que fica da comissura labial até o masseter, a região cranial de masseter, a região bucal. Às vezes as regiões elas realmente coincidem uma com a outra, tá? Então tem hora que vocês vão ter que tomar uma decisão. Na descrição, né, você vai ter que, por exemplo, esta região aqui, ó, bem aqui, a gente tem, ela é abaixo da órbita, então ela é infraorbitária, certo? Mas quando a gente tem aqui, nesse canto aqui, ó, aqui nessa região, abaixo do olho aqui, eu passo o arco zigomático. Então também é região zigomática. Então dependendo da região aqui infraorbitária, ela coincide. E também a região temporal. Porque se vocês lembrarem, o arco do zigomático, né, ele está fechando ali, ele está conectando, né, a têmpora, que é essa região que ajuda a contribuir na formação da órbita, não é isso? Então, essa região temporal, ela é algo que você pode dar outros nomes, depende do seu enfoque, então você tem que tomar uma decisão. Então, na hora que vocês trocaram aí a maxilar pela massetérica, então dependendo do local mesmo, vai dar essa confusão. Aqui exatamente eu coloquei de propósito, né, essa bolinha aqui da maxilar mais alta, que é para naquela ideia das linhas, né, igual eu fiz lá com o suíno. Deixa eu colocar aqui também. Vamos fazer o tracejado. Não, aqui não, eu quero primeiro eu tenho que riscar, né? Então vamos traçar uma linha aqui, ó, da narina até chegar ali no olho. Deixa eu pintar ela de branco, acho que fica melhor para vocês enxergarem. Então aqui eu tenho uma linha imaginária da região nasal. Então, abaixo dessa linha nasal, eu vou ter aqui a parte da maxila, não é? E também vou ter o osso incisivo. Então, eu coloco aqui, para vocês terem uma noção, uma linha que seria maxilar. Mas aí você também
fica naquela, né? E agora, né? E a linha do... a linha bucal, né? Lembra que tem da comissura labial, comissura é o encontro. Então, aqui encontro dos lábios até a borda do masseter. Então, a gente imagina, né? Aqui a localização desse músculo, né? Que ele fica nessa região. Então, ela seria aqui. E aonde está a região mandibular? Viria dali, né? Até aqui, ângulo da mandíbula. O queixo, que é a região mentoniana, é o encontro das mandíbulas. E também é onde está passando o forame mentoniano. Lembra do ramo do trigêmeo, que é aqui o nervo mandibular? Ele vai passar aí nesta região. Ó, vamos colocar aqui esse crânio equino aqui para vocês. Olha que legal, né? Então tá aqui, ó, forame mentoniano, né? E aí a gente tem todo esse, ó, o corpo da mandíbula, o ângulo da mandíbula, né? E aqui o encontro das duas mandíbulas. O encontro das mandíbulas nós chamamos de região geniana. A região subioide ou ioide, né? Ela fica lá atrás. Vocês têm que imaginar que o aparelho ioide, ele fica... ele se articula de uma forma para que... Tá aqui o aparelho ioide, né? Então, a faringe vai se apoiar e a laringe nele para ir para a boca. Ou o contrário, da boca ir para os órgãos da cavidade, né? Então, o aparelho ioide, ele tem esse arranjo de sustentar e ao mesmo tempo dar movimento para a laringofaringe, né? A própria laringe que fica apoiada nele, né? Então, no aparelho ioide vai ter musculatura que vai prender lá no externo e vai ter musculatura que vai prender nessa região aqui, na língua. Então aqui a gente tem, né, o masseter. Então a gente traça uma linha aqui da comissura labial até a região cranial de masseter. Então esta é a região bucal. Isso dá muito confundimento porque nos animais a cabeça é muito alongada, né? A nossa já é curtinha. Eu gosto também dessa imagem, que ela ajuda a entender aqui aonde fica a delimitação, por exemplo, da região intermandibular, que é a V aqui, né? Então vocês têm que imaginar que está passando aqui a mandíbula, né, direita e esquerda, e entre elas essa região intermandibular. Olha aqui, ó, a região subioídea. É importante na hora do exame clínico. Abaixo do aparelho ioide. Então é bem aí no ângulo da mandíbula que vocês vão palpar para saber como que está essa região da faringe, né, e da laringe, a laringofaringe, né? Então você vai palpar nesse espaço para ver se acha alguma no exame clínico, né? Você está investigando, você está com alguma suspeita de alguma faringite, e então esse é um local que vocês vão palpar. Seguindo aqui o nosso raciocínio, nós já podemos caminhar para a região de pescoço. Eu gosto muito dessa peça, eu acho ela super didática para mostrar a jugular. Então, essa veia bastante calibrosa, né, que nós temos aqui no pescoço. Você tem uma fossa. Lembra que fossas são espaços, e esses espaços são preenchidos de gordura, de tecido conjuntivo. Lembra daquele arranjo que eu falei de fibroblasto, né, uma teia e muita gordura no meio, e lá dentro dessa teia tá passando essas tubulações. É de propósito, porque imagina comigo, observa aqui nesse bezerro aqui um corte transversal do pescoço. Nós temos aqui a
Traqueia, olha, um tubo muito calibroso, rígido, né, anel cartilaginoso, na região ventral do pescoço. Então, aqui ao lado nós já temos tubulação de esôfago. Tá pequeno, né, mas ela fica à esquerda aqui nessa região do pescoço. Vocês imaginam, esse animal acabou de se alimentar, engolir, né, tá aqui o alimento, ele vai empurrar essa estrutura, porque o esôfago ele fica todo em repouso de uma forma colabada, né, fica fechado. Aí o alimento passa, ele vai dilatar esse tubo, porque tá passando alimento. Então, quando tá passando, quando não tá, ele tá tudo fechado. Aí o alimento passou, ele vai estar empurrando as estruturas. Então, o que ele vai estar empurrando aí? A própria traqueia, a carótida, a jugular, tronco vago simpático. Então, tudo isso aí está movimentando. Agora, vocês estão fazendo uma intervenção ali. Vai fazer uma coleta de sangue na veia jugular, ou vai colocar uma cânula, porque você vai colocar soro nesse animal. E aí você tem que ter essa noção. Você vai vir com a agulha no ângulo inclinado, vocês vão aprender todo o procedimento, e aí ela tem que ficar dentro dessa veia, desse tubo aí, né? Porque vai estar correndo soro nesse animal, nesta região peitoral, que está na base do tórax. Então aqui é a entrada de tórax. A letra O, que é região pré-external, ou seja, antes desse externo. Então, neste espaço aqui é onde eu tenho a abertura de tórax. Esse local é onde estão entrando e saindo as estruturas para dentro desse tórax. Todas aquelas estruturas que eu falei que passa aqui no pescoço, elas vão estar passando por aí. Então, é um local que a gente faz o garrote. A gente põe a mão para apertar a jugular e aí ela vai ter uma estase sanguínea. A estase sanguínea nada mais é do que você dificulta a passagem do sangue, e aí ele fica represado. Então, na hora que ele fica represado, ele estufa o vaso e você enxerga melhor ele. Então, você consegue palpar esse sulco aqui da jugular, mas quando você faz o garrote fica muito mais fácil. A carótida também está passando nessa região, só que ela é mais profunda. Por isso que quando vocês forem coletar sangue ou canular esse animal, você vai com o bisel inclinado. O bisel é a ponta da agulha, né? Você não vai em ângulo reto, você entra com ela inclinada, porque aí você vai acompanhando esse tubo. Aí você não corre o risco de pegar a carótida. A jugular é veia, e veias são superficiais. Então ela tá mais externas. Primeiro, porque ela está drenando as regiões. No caso aqui, ela está drenando a cabeça e o pescoço. E se ela fosse mais interna, ela ia ter dificuldade para conduzir esse sangue. A artéria, como ela tem pressão, ela tem um calibre menor e elas são mais profundas por precaução. Todo o sistema arterial, a tendência dele é ser mais profundo, mais interno, nessa preocupação de manter o vaso íntegro, porque senão ele pode ter um rompimento. E rompimento, gente, de vaso sanguíneo significa hemorragia. Então, se for uma artéria, o sistema de tamponamento ali, para fechar, né, de fibrina, ele pode não ser suficiente para estancar, dependendo do tamanho do corte nesse vaso, estancar a hemorragia. Então, por precaução, o sistema arterial ele é mais profundo. E o venoso, como a pressão dele é bem menor, acaba que se tiver um rompimento é mais fácil de você estancar ele, de você fazer uma pressão, né, e manter o fluxo ali, até dá tempo do sistema de fibrina e construir, né, todo aquele tampão para fechar a parede que foi rompida.
É muito interessante esse arranjo dos vasos sanguíneos, né? Como que é inteligente a construção do corpo. Então, nós coletamos sangue de veia porque é muito mais fácil você encontrar elas, né? Então, nós vamos coletar sangue na jugular. Outro lugar que vocês coletam bastante sangue vai ser na veia cefálica, que fica aqui na patinha do cachorro, né? Ela é muito mais superficial, a gente coleta muito sangue aqui. Também é possível de você ir lá na safena, né, que é na perna desse animal. Nós damos preferências a esses vasos. Se for grandes animais, a gente coleta muito também sangue da veia coccígea, que fica ali embaixo da cauda. Então, voltando aqui pro que nós estávamos discutindo o pescoço, eu quero também que vocês tracem as linhas imaginárias. Vamos traçar uma linha para a região dorsal do pescoço. Olha, nesse corte transversal, nós temos aqui o corpo da vértebra. Então, se aqui é o corpo da vértebra, tudo que tá para cima aqui é região dorsal. Aqui é região dorsal, aqui região lateral e abaixo, onde vocês estão vendo as tubulações passando, é região ventral, tá? Então, dorsal, lateral, ventral. Dorsal, lateral, ventral. Também outra forma que vocês têm de nominar esta região é vocês trazerem essas linhas aqui para as estruturas anatômicas que você encontra. Então, nós temos aqui, ó, um músculo que sai do externo e vai para a cabeça. Não sei se vocês conseguem enxergar aí na resolução da câmera de vocês, mas tem um músculo aqui. O nome dele se sai do externo e vai para a cabeça, é esternocefálico. O que sai do braço e que vai para a cabeça. Então, é braquiocefálico. Nessa região aqui seria braquiocefálico. E aqui é esternocefálico. Nós temos também a região traqueal. Olha que lindo que tá aqui a tubulação de traqueia. Você tem aqui a região de pescoço, onde vai ter a fossa. E esse espaço onde ele tá saindo do pescoço e tá nessa conexão aqui com a cabeça, é a fossa da jugular. Tá? Olha que linda aqui a glândula parótida no ângulo da mandíbula, né? A região do masseter. Eu não vou me ater na região de membro torácico, porque isso é locomotor, seria o conteúdo do semestre passado, tá? Essa divisão de ombro, braço, antebraço e mão, tá? Agora a gente entra na cavidade abdominal e o que a gente utiliza muito é fazer o arco de costelas. Ele é um referencial importantíssimo para nós. Então, se vocês observarem nessa cadela aqui embaixo, olha aqui o arco dela, ó, né? Você veja que aqui a gente tem um externo e daqui da região chifoide, nós chamamos isso aqui especificamente de linha alba. A linha alba é uma linha, alba que chama alba de branco, que é a junção do antímero direito com o antímero esquerdo, ela vai soldar aí a pele. Lembra que a gente tem o princípio de simetria, né? Que o corpo ele tem direito e esquerdo e eles têm uma solda, né? Que nem nariz. Você tem o nariz direito com o nariz esquerdo, eles se fundem aqui no meio. Tanto é que você não tem, um nariz não é igual ao outro. A boca, do mesmo jeito. Lábio superior direito, lábio superior esquerdo. Eles se fundem aqui na região do filtro. Então, é a mesma coisa com todo o corpo. O músculo reto do abdômen, ele sai aqui da região do pubis, né? E vai até lá o arco de costelas. Ele vai segurando aqui toda a tração que tem nas musculaturas dos oblíquos, oblíquo externo, oblíquo interno. Lembra que os oblíquos, por que o nome é oblíquo? Ele sai lateralmente, vai cruzando de forma oblíqua a parede desse abdômen e aí transversalmente vai estar passando aqui outro músculo. Então, músculo transverso.
a ideia é fechar a parede do abdômen. Então, quando vocês forem fazer cirurgia, vocês vão ter que fazer a incisão, afasta todos os 3 músculos para entrar dentro da cavidade. E depois você vai ter que suturar também cada fibra no seu sentido. E depois a pele. Então, terminou a cirurgia, não é isso? Quando é região ventral, nós temos o músculo reto do abdômen aqui. Então, são 2 ventres, direito e esquerdo. Então, eles acabam que estão unidos aí. Aqui a gente vê claramente a linha alba nesse animal. Outra coisa também que eu vou aproveitar a imagem, tá muito bonita essa imagem, para nós observarmos a cadeia ganglionar mamária. 2 pares torácicos, as mamas abdominais, olha aqui a linha do arco, o arco costal tá aqui, né? Então você tem aqui abdômen, as 2 abdominais e 2 inguinais. Isso aqui é característico em carnívoros e suínos. Se a gente trabalhar com grandes animais, aí nós vamos ter o que chamamos de úbere. Tá aqui no roteiro de vocês, o úbere, que é o conjunto de todas as mamas, em ruminantes e nos equinos. Seguindo aqui o raciocínio que eu estava mostrando esta cadela, eu quero que vocês acompanhem a formação essas linhas imaginárias aqui no abdômen, para que a gente dê nomes a essas regiões. Então, já falamos da linha alba, que passa aqui no meio. Imagine, passando do lado o músculo reto, abdominal direito e esquerdo, a gente vai ter a cicatriz umbilical, né, aqui no centro desse jogo da velha, que vai nos guiar. Outra coisa, nós precisamos fazer o arco aqui de costelas. Pessoal, o externo são as esternebras, um conjunto de ossos ali, né, são articulados. A gente vai ter cartilagem conectando com os ossos da costela. Esse espaço nós chamamos de hipocôndrio, justamente por causa desse arranjo. E quem nominou pensou nisso. O hipo significa abaixo e condro vem de cartilagem. Se você for pegar o nome das células que formam tecido cartilaginoso, elas chamam condrócitos, porque condro é da origem que a gente chama cartilagem. Então, hipocôndrio é a região abaixo dessas cartilagens que vão se conectar aí com o externo. Então, nós chamamos esta região em volta do arco costal de hipocôndrio. A gente tem aqui o arco de costelas, a letra E, essa letra aqui, ó, ela é a região hipocondríaca, né? E temos aí, ele traçou uma outra linha, a linha G, que é a linha do arco costal. Toda essa volta do arco a gente chama de hipocondríaca. Quando é ventral, né, exatamente ventral, desse arco costal até a região umbilical, nós chamamos de região chifoide. O manúbrio do externo está aqui na região peitoral, né? Então na entrada do tórax. E o final desse externo, a gente vai ter a região chifoide. Esta região chifoide. Esta outra região aqui lateral, viu? Até chegar lá na coluna vertebral, é a região do hipocôndrio. Então, eu vou colocar H, direita e esquerda. Eu vou pegar uma outra imagem para facilitar vocês a entenderem esse assunto. Então, nós temos aqui a mesma história da ideia dos quadrantes. Eu vou ter uma região que ventralmente, ó, região chifoide, a da cicatriz umbilical, e ainda não falei, mas a região que está ali na pelve é a região púbica, porque vai estar abaixo do osso pubis. Então essa é a faixa ventral, região umbilical,
E a região, como é que chama essa última região aqui? Tá abaixo do quadril aqui. Púbica, não é isso? Isso, a região púbica, a região do pubis, tá? Aí aqui a gente vai ter a região abdominal lateral, aí você vai ter a direita e a esquerda, ou você pode chamar também região de flanco, que também tá certo. E depois aqui, ó, a gente tem a prega aqui inguinal, então essa região é a região inguinal, tá? Voltando lá no nosso desenho, olha que bacana aqui, vocês têm embaixo região tifoide aqui no cachorro e na vaca, ventralmente, região do umbigo aqui e a região púbica. Quando nós temos lateralmente, aí sim vocês vão traçar o hipocôndrio, traça essa linha aqui abdominal lateral e a região inguinal. Nessa região abdominal lateral, que tá aqui de azul clarinho, né? Na anestesiologia, vocês vão fazer aqui um procedimento de infiltração anestésica que é paralela à coluna lombar e também paralelamente aqui a região inguinal, o que a gente chama de L invertido. Essa imagem desse suíno aqui também ela tá bacana para mostrar essa parede do abdômen. Então aqui a gente tem um arco de costelas, então aqui a gente vai ter a parede abdominal lateral esquerda ou flanco esquerdo, que tá na mesma. Aqui é a região do hipocôndrio esquerdo e aqui é a região inguinal. Tá vendo? Essa prega aqui, ó, da coxa com o tronco, a gente chama de prega inguinal, né? Então essa região é muito importante. Vocês têm o linfonodo inguinal para fazer a palpação aqui na clínica, né? Na inspeção de carnes também, né? É um linfonodo que a gente faz avaliação para ver se aquela carcaça tá saudável. Então é um dos linfonodos que a gente busca na inspeção. Isso lá no frigorífico, tô falando, também na clínica, né? Os paquímeros, sim, são divisões. Nós procuramos sempre uma forma de organizar, de falar, de descrever para facilitar nossa conversa. Então, o princípio da paquimeria, ele é um outro princípio de espaços na cavidade. Como nós temos também o princípio da simetria. Então, eles são formas da gente dividir o corpo. Isso em toda disciplina, né? A gente tem uma estrutura vamos dizer que aquele conteúdo ele é montado, né? Se for parar para pensar, a gente tem que seguir um norte para poder discutir um assunto. Então, quando você usa o termo paquímero, você tem duas divisões. Ou ele é paquímero de sistema nervoso, ou ele é paquímero de víscera. Então, você tem que imaginar que no princípio de paquimeria é simplesmente o espaço. Se o espaço que está carregando o sistema nervoso, ele só pode ser o espaço da onde tinha o tubo neural, ou seja, medula espinal e crânio, onde está o sistema nervoso central. Esse é o paquímero neural. Já o paquímero visceral é onde a gente tem os órgãos dentro das cavidades. Então eu vou ter ali tórax, o abdômen e a pelve. É uma forma de divisão que eu acho interessante, principalmente na anatomia 2, que a gente trabalha com órgãos, paquimeria ou tubulação. Então ele é definido como um plano básico de construção, segundo o qual a porção axial do corpo é formada por dois tubos longitudinais, um dorsal, que é o tubo neural, e outro ventral, que é o tubo visceral.
Mas se a gente trabalha com animais que tem ali o diafragma separando na cavidade celomática, tórax, de abdômen e pelve, ou então a gente tem igual nas aves, ela não tem o diafragma fechando ali. Então ela é toda uma cavidade só, uma cavidade celomática. O princípio da estratigrafia é outro. Eu acho o princípio de estratigrafia muito bacana, principalmente para quem for trabalhar com cirurgia, né, gente? Porque vocês, nesse processo da cirurgia, você vai ter que aprofundar as camadas para ter acesso ao local onde você quer operar. Então eu trouxe essa imagem de um corte transversal de coxa para exemplificar esse princípio da estratigrafia, estratos. Então nós temos lá no centro o fêmur, que dá estrutura para essa região, né, da coxa, e os músculos envolvendo aqui esse fêmur, cada um com a sua função de extensão, de flexão, para fazer o movimento desse esqueleto. O conjuntivo sustentando essas células musculares e também as tubulações que passam aí para nutrir, que as artérias, né? A artéria femoral tá aí, veia femoral. A gente vê aqui, né, as tubulações no desenho, não sei se vocês enxergam esses tubinhos passando aqui. A gente tem também nervos, passando nervo femoral. A gente tem o arranjo dos músculos, músculo grácil, pectíneo, bíceps femoral, os vastos, né, que estão aí na região cranial dessa coxa. Enfim, tem vários músculos na região da coxa que semimembranoso, semitendinoso, estão ali mais caudais, e são camadas. Se você for fazer uma cirurgia de uma fratura de fêmur, você tem que ter noção desses arranjos musculares. O pessoal da fisioterapia chama de lojas musculares, é o termo técnico que eles usam, porque você tem um conjunto ali de feixes musculares, eles estão estruturados, e o conjuntivo em volta sustentando, né? Então você tem uma loja muscular, cada espaço desse aqui seria uma loja. E a pele envolvendo tudo. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma tubulação de um órgão, que é o que eu trouxe a imagem embaixo, a gente já tem as túnicas. A túnica mais interna, que é a mucosa, túnica muscular. Então a túnica mucosa, ela tem a camada de epitélio interno e a sua submucosa, né? A túnica muscular são os feixes de fibromusculatura lisa, e depois eu tenho a túnica serosa ou adventícia, que vai ser o tema da próxima aula, que eu vou mandar lá para vocês também pelo YouTube. Outros princípios é a antimeria, metameria, que vocês já viram na anatomia 1. O princípio dos antímeros, antímero direito, antímero esquerdo, tá em todo o desenho corporal. E o princípio dos metâmeros, ele também é importante na clínica, no exame, porque vocês lembram que em sistema nervoso eu mostro lá os nervos periféricos, eles têm uma tendência, né? Eles fazem umas cintas, ele rastreia ali aquela faixa. E aí são faixas no corpo dos animais. Eu até brinco, né? Olha esse cachorro zebrado, parece uma zebrinha, né? Então aquela região são os metâmeros, esse princípio de construção que divide o corpo em cranial e caudal. Se você pinçou lá um membro do animal, ele sofreu uma acidência, quer saber em que nível ocorreu uma lesão a nível de coluna, você vai pinçando e vai rastreando se, por exemplo, se porventura lesionou medula espinal, por exemplo. Então ele é uma forma de escanear o corpo. Eu tô falando aqui a nível de sistema nervoso, tá escaneando essas sensações no decorrer de todo esse corpo. Então ele vai saber o local aonde tá tendo uma injúria, ou seja, uma lesão. A dor ele vai sinalizar. Então se o animal ele pisou numa chapa quente
Então, os receptores ali já vão coletar a informação e já vão enviar para a coluna cervical, que vai levar para o cérebro essa informação. Então, já tem até um arco reflexo ali, simples mesmo, para tirar aquela pata ali, que é uma situação perigosa. Então, você tem a faixa onde aquele nervo coleta informação, até chegar lá no pé, que é o exemplo que eu dei. Outro princípio que é importantíssimo de construção desse corpo são segmentos. Quando vai fazer uma cirurgia e você tira uma faixa do intestino e conecta, né? Você tira a parte que tá com problema e você vai e conecta novamente. Então, aquele segmento que você tirou, você tem que respeitar os vasos sanguíneos para aquele segmento. Você vai ter que suturar, né, cada parte para não ter uma hemorragia. Então, esse princípio da segmentação é como esse corpo ele é organizado para formar determinados órgãos. Um bom exemplo aí é o rim, né? Você vê todo esse tufo aí que vocês estão enxergando, são de artéria até a veia ou até ureter. Vai fazendo as suas segmentações. Se você for parar a pensar no princípio de segmentação, é só você ir na base da formação ali de artéria, de veia e aí e brônquios, nesse caso pulmão. Fígado se faz muito isso. Você retira a parte do fígado que está lesionada e faz um transplante ali. Você vai tirar aquele lobo específico. E aí existem outros princípios. A gente vai dando nomes, fazendo conceitos para conversarmos e termos uma teoria para discutir. O princípio da fractalidade. Está pegando algo que a gente enxerga macro, que no micro é igual ao que a gente enxerga no macro. Né? Então é a mesma figura geométrica. A teoria da minimalidade. Então é a menor parte de um órgão que representa a morfologia dos órgãos inteiros. Tem também o princípio da crinosidade. As células possuem propriedades de liberar secreção. Pode liberar tanto para dentro do sistema circulatório como para dentro do órgão. O pâncreas faz isso, né? Ele libera tanto para o sangue, que aí ele tem uma função endócrina, libera hormônios ali para dentro do sangue, como ele também libera para dentro da tubulação de digestório. Aí ele já tem uma função digestiva, né? O suco pancreático. Esse arranjo das musculaturas, extensores, flexores, gente, eu acho um barato. Até que essa imagem é bacana para explicar os oblíquos. O oblíquo externo do abdômen, ele sai lá da região lombar e vai prender aqui no... Olha o reto do abdômen número 8, tá vendo? Vai para a região ventral. E o oblíquo interno do abdômen já sai aqui do ilho e vai parar lá no reto do abdômen. O transverso sai da coluna vertebral e vai parar no reto. Então, eles se arranjam de uma forma que uma fibra tem um sentido, a outra tem outro, a outra tem outro. E aí vai tampa para evitar a eventração. Eventração é a saída da víscera, né, da cavidade. Então, ela vai empurrando ali e acaba saindo. É o que a gente encontra nas famosas hérnias. Essas fibras cederam. Vocês têm que imaginar que os ligamentos, eles sustentam os órgãos, mas a parede do abdômen, ela tem uma função importantíssima também para manter esses órgãos, que só os ligamentos não dão conta de sustentar tudo, né? No correr da disciplina, nós vamos esmiuçando com mais detalhes, né? Cada região do corpo. Este princípio de construção geral na cabeça de vocês, eu acho importantíssimo, porque te dá segurança lá na hora de você estar examinando o animal. Você pode até não ter experiência com aquela espécie, mas você vai associando, né? Então, se a musculatura extensora, ela é dorsal, flexora, ventral, então você já vai... Imagina, aqui eu mostrei um carnívoro, mas se eu tivesse colocado aqui um jacaré, que é de outro filo, né? Aí você já fica, mas o arranjo é muito parecido. A gente trabalha com desenhos corporais muito variados.